Meus queridos e amados irmãos, eu quero cumprimentá-los com a santa e gloriosa paz do Senhor e com muita alegria. Hoje, no momento EBD, já quero vos convidar para a meditação da primeira leitura diária de nossa semana. Leitura tal concernente à lição de número 12 do nosso trimestre. Para a glória de Deus, nós já estamos findando esse trimestre. Próximo domingo nós já estaremos estudando a lição de número 12, que tem o seguinte tema: a urgência do discipulado. E a leitura bíblica de hoje encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 4 e o versículo de número 23, que tem o seguinte tema: o ensino da palavra acompanha a evangelização. Muito bem, eu já quero fazer a leitura bíblica de hoje, que nos diz o seguinte: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Meus queridos e amados irmãos, se você está acompanhando o desfecho das leituras diárias do momento EBD, você deve ter percebido que já há acho que 3 lições para cá o comentarista da lição está batendo ferrenhamente sobre a urgência da evangelização dos povos, a preocupação da igreja primitiva com a mensagem do evangelho, a pregação do próprio Jesus Cristo em anunciar a palavra. E nós temos no tema de hoje, no tema da lição do próximo domingo, é a urgência do discipulado. Meus queridos e amados irmãos, o apóstolo Paulo, quando escreve para a igreja aos Coríntios, ele denomina ali no capítulo 14 alguns tipos de crentes, de pessoas que estão ali dentro daquela igreja. Ele fala dos crentes de um modo geral, mas ele fala dos incrédulos, aqueles que não creram ainda no Senhor, mas ele também fala dos indoutos. E quem são esses crentes indoutos? São aqueles crentes novo convertidos que estão dentro da igreja, mas não conhecem ainda o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não tem habilidade na palavra, não maneja bem a palavra da verdade. Esses são os crentes indoutos, crentes neófitos, aqueles que aceitaram Jesus naqueles dias e estão começando a caminhada cristã. E o tema desta lição é por demais importante quando o autor, o comentarista, vem abordar nesta lição a urgência do discipulado. O ensino da palavra acompanha a evangelização. A evangelização são aqueles que saem nas ruas, nos becos, nas baladas, nas praças, nas vielas, nas ruas, evangelizando e pregando as boas novas, arrebanhando as ovelhas e trazendo para o aprisco do Senhor. São os evangelistas, são os homens, as mulheres de Deus, os jovens que são voltados, que têm o dom da evangelização, que têm o dom de ministrar a palavra aos perdidos, que vão no meio dos povos e, ao pregar a palavra, aqueles que se rendem a Cristo, eles encaminham para a igreja, trazem para o aprisco do Senhor. Mas quando chega no aprisco do Senhor, quando esses neófitos, esses indoutos chegam na igreja, aí já passa para outra responsabilidade. É aí que a igreja do Senhor tem que discipular. E discipular, após aquelas pessoas terem aceitado a mensagem do evangelho,
Aí vem o discipulado dentro da casa do Senhor. Aí já é outra missão para outro grupo de pessoas. Porque a palavra do Senhor nos diz que cada um tem o seu chamado. Cada um tem o seu lugar na seara do Senhor. A palavra do Senhor diz que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Mas funciona dessa forma, porque nós estamos em um corpo. E um corpo, ele só é completo quando ele tem todos os seus membros. E cada membro trabalhando de uma forma diferenciada, mas cada membro, mesmo trabalhando de formas diferenciadas, ele trabalha em prol de todo o corpo. Um trabalhando, ajudando o outro. Você já pensou? Se os teus olhos veem uma maçã, um fruto lá na árvore, e se você não tivesse os pés, como você iria até aquele fruto? Se você não tivesse os pés para te levar até lá, como você saberia o gosto desse fruto se não fosse a boca? E se não houvesse pão nesse corpo, como você iria matar a sua fome? Porque os olhos viram, os pés levaram você até lá, o corpo. A boca espera sentir o paladar, mas tem a mão que irá estender e trazer o fruto até você. A igreja do Senhor é assim, cada um com o seu dom, cada um com a sua responsabilidade. Aqueles que têm o dom de buscarem lá fora as almas perdidas e trazerem para o aprisco do Senhor, quando chega no aprisco do Senhor, que nós chamamos hoje de igreja, aí tem aquele grupo de discipuladores, o grupo de ensinadores da palavra, aqueles que irão criar aqueles nascidos de novo com leitinho, leite ainda misturado com água, porque eles ainda não suportam uma comida mais forte, mas nós vamos alimentando-os, fortalecendo-os a cada dia com doses mínimas de leite. É um alimento racionado na medida certa, na hora certa, esperando nós um dia, aqueles cristãos neófitos, indoutos, nascidos de novo, crescerem no entendimento da palavra, crescerem no entendimento e tornarem-se homens firmes, com os pés na rocha, de meros tabernáculos do deserto se tornarem a um edifício, como diz o apóstolo Paulo, um edifício que a cada dia ele é completado as suas pedras até alcançar os céus. Esta é a igreja do Senhor. E nós vemos aqui o próprio Jesus, quando a palavra diz: e percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas. Quando a palavra fala de toda a Galiléia, a palavra não está falando apenas de um bairro. A Galiléia era um complexo de cidades ao seu redor. Quando a palavra fala do grande mar da Galiléia, um lago de grande extensão, de quase 200 quilômetros quadrados de extensão de água, e em sua volta muitas cidades. E Jesus Cristo percorria todas elas, toda a Galiléia, ensinando e pregando a palavra. Jesus Cristo, ele é o nosso evangelista por excelência. E você, meu querido, que tem esse chamado de evangelizar, de sair nas ruas, nos becos e nas valadas, lembre-se que esse é o dom maravilhoso que o próprio Jesus Cristo fez. Jesus Cristo já fez primeiro de que você, mas o Senhor lhe ordenou, direcionou uma ordem para você ir. Se você tem esse dom maravilhoso, lembre-se que é o dom que o próprio Filho de Deus fez antes de terminar a sua jornada, o seu ministério terreno. Jesus Cristo percorria toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, anunciando que o reino de Deus já estava estabelecido na terra, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Essa segunda parte do versículo, que diz que ele curava todas as enfermidades e moléstias entre o povo, aí estão explícitas as obras de misericórdias
que acompanham a pregação do Evangelho. Os dons de cura, de maravilhas, dom de poder que acompanham o evangelista, aqueles que têm o dom de evangelizar. Porque se não fora Deus capacitando os seus evangelistas com esse dom, como seria esse ministério na hora em que os homens que evangelizam, que pregam a palavra às nações, aos povos, nos becos e nas valadas, se encontrasse com um enfermo, se encontrasse com um endemoniado, fosse chamado de imediato para uma obra de libertação. Mas Deus, Jesus, ele é maravilhoso, porque a própria palavra diz que quando ele foi assunto aos céus, ele levou cativo o cativeiro, mas antes de tudo ele deu dons aos homens. E o Senhor tem capacitado a você para evangelizar. O Senhor tem capacitado a muitos para discipular. O Senhor tem reunido a sua igreja com muitos homens, muitas mulheres, muitos jovens, muitas crianças, trabalhando de formas diferenciadas, cada qual com o seu dom. Mas é dessa forma que o corpo se completa. É dessa forma que Cristo envia a sua igreja para testemunhar dele sobre a terra. Meus queridos, eu quero repetir para que nós possamos encerrar o tema da lição do próximo domingo: a urgência do discipulado. Essa frase, ela é mais do que urgente, ela é urgentíssima. Esse tema é urgentíssimo. Nós precisamos nos dedicar mais à palavra. Nós precisamos ensinar mais na igreja. Nós precisamos, através do Espírito Santo de Deus, criarmos mais estratégias. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo de Deus mais conhecimento e entendimento. Porque a Bíblia diz que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, porque Ele dá e não passa em rosto. Essa é a orientação que nós temos pela palavra do Senhor. Nós precisamos urgentemente criarmos estratégias para o discipulado, para o ensino da palavra, para a pregação, porque só dessa forma nós, homens e mulheres voltados para o ensino, para o discipulado, para a evangelização, só assim nós cumpriremos a palavra do Senhor, em pregar o evangelho do reino em toda a terra. E só assim, a cada dia, se aproxima mais a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os dias são difíceis, sim. Existe um lockdown, sim. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. O nosso cérebro, a nossa mente, ele trabalha por estímulos. Se você estimula a sua mente com coisas positivas, você irá trabalhar positivamente. Mas se você estimula a sua mente, o seu cérebro com coisas negativas, você irá ser pessimista e irá agir negativamente. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a notícia que invade as mídias sociais e os jornais é que a igreja está fechada. A igreja não é essencial. Ei, meu querido e minha querida, deixa eu te dizer uma coisa que você não está lembrando. Você sabe, mas não está lembrando. Jesus Cristo disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. E a igreja do Senhor recebeu uma ordem para marchar. E ninguém pode fechar a igreja do Senhor, porque essa autoridade é dada apenas ao dono da igreja, aquele que deu a sua vida pela igreja, o próprio Jesus Cristo, que nos comprou com o seu próprio sangue. Deixa eu dizer uma coisa para você nesta hora. O homem, as autoridades terrenas, pode até mandar fechar os templos, mas a igreja jamais o homem terá poder nas suas mãos para fechar. Porque a igreja é eu e você, somos nós. E onde nós estivermos, nós somos igreja. A igreja não pode se reunir no templo, mas a igreja se reúne através das mídias sociais. A igreja se reúne nas cavernas. A igreja se reúne nas florestas,
Foi por isso que Jesus Cristo profetizou a derrocada do templo de Jerusalém. E no ano 70, o general romano Tito invade Jerusalém e destrói o templo, porque o povo estava mais voltado para o templo do que para o dono do templo. Aquele que merece toda adoração estava sendo esquecido, e os olhos, a intenção do povo psicológico voltado para o templo. Quero dizer para você hoje, se nós não podemos nos reunir nos templos, nós nos reuniremos nas cavernas, nas florestas, se preciso for. Mas o diabo não tem poder para fechar a igreja. Não deixe essa frase negativa entrar na sua mente. Não deixe o negativismo trabalhar no seu psicológico, porque de alguma forma você fica recluso, pensando que a igreja do Senhor está fechada. Você deixa de pregar, você deixa de anunciar a palavra. Não! O homem autoridade odierna pode até fechar o templo através das suas leis, mas a igreja, ela está viva, é organismo vivo, e só quem tem autoridade de fechar a igreja é o próprio Jesus. E a igreja não é o templo, a igreja somos eu e você, e nós estamos com toda liberdade, autorizado pelo próprio dono da igreja. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Quero dizer para você, meu querido, que a igreja do Senhor continua aberta. O homem fecha o templo, a igreja não. E essa igreja marcha em direção à eternidade. Essa igreja nunca será fechada, porque Jesus Cristo não permitirá. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Receba essa palavra de ânimo, essa palavra positivo, e deixe trabalhar no seu coração e na sua mente. Que Deus em Cristo nos abençoe, e amanhã nós estaremos de volta mais uma vez com o Momento EBD. Deus em Cristo nos abençoe.